Imaginei que um relacionamento foi tão marcante para uma animação que fez esse desenho receber um sucesso absurdo. Lumit foi o casal que marcou os desenhos dessa década. Isso se dá ao fato da construção perfeita que ele teve. Toda a grandiosidade que essas duas conseguiram atingir foi algo magnífico, que fez muitas pessoas assistirem um desenho depois de verem o quão fofas eram essas duas. Apesar de tudo, eu vejo que a construção que elas tiveram foi algo meio subestimado. Por isso, hoje, eu vim aqui dar uma atenção para isso. Então, apoie o canal se inscrevendo, porque boa parte das pessoas que estão assistindo não são inscritas, e venha comigo investigar como o primeiro casal LGBT da Disney conseguiu se tornar o melhor do canal também. Tudo começa no episódio 3 da primeira temporada, onde a Willow é apresentada. Basicamente, a Emmett é tipo a vilã do episódio aqui. Ela fazia bullying com a Willow e isso era muito triste. Depois descobrimos que ela tinha pais tóxicos e quando ela começa a se aproximar da luz, ela vira totalmente outra pessoa. Enfim, o foco aqui é em Lumit, que bem, começou meio com o pé esquerdo. A Emmett parecia ter certo preconceito com humanas por nenhum motivo e isso voltaria a aparecer no episódio seguinte em Clãvenção. Aqui vemos que a Emmett tinha uma pressão gigantesca pra ser quem ela é, apesar dela ainda ser uma babaca e quebrar o bolinho do King totalmente sem motivo. Emmett, eu ainda não te perdoei por essa. De qualquer forma, as duas teriam uma briga de bruxas para acertar as contas. E a Luz não teria a menor chance contra a Emmett normalmente. Por isso a Ida dá a brilhante ideia de trapacear, exceto pelo fato que o plano foi totalmente por água abaixo e a Luz foi pega, perdendo a batalha. Entretanto, meus amigos, é aqui que vem o plot twist. A Emmett também trapaceou, por pressão da Lilith, já que ela nem estava sabendo disso, mas ela trapaceou, o que meio que fez a batalha acabar em empate. Em contrapartida, isso nos rendeu um diálogo realmente admirável das duas, onde elas acabam se conhecendo melhor, que realmente faz a gente ter alguma conexão pelas duas personagens naquele momento. E, meus amigos, se você acha que esse diálogo foi um avanço, aqui chegaríamos no episódio da biblioteca. Basicamente, a Luz queria ser descolada e fica saindo com a Ed e com o Anne. A Emmett tinha alguma vergonha de seus irmãos e tinha alguma certeza de que eles fariam alguma babaquice em um momento. E eles realmente fazem, invadindo o esconderijo secreto da Emmett, lendo o diário pessoal dela. O que sabe, foi babaca. A Emmett vê a cena e culpa os seus dois irmãos. Mas junto a eles, culpa a Luz também, que pra falar a verdade não tinha feito nada. Tanto que ela vai desesperada pra tentar arrumar as coisas. E quase não consegue. Mas uma hora ela acaba sendo presa ao lado da Emmett e faz ela rir. O que significou alguma coisa pras duas, porque a partir dali, elas teriam que trabalhar juntas pra resolver o conflito do episódio. E isso aproximou elas. Tanto que a Luz entregou seu livro da Azura a ela, porque ela não tinha o último volume. Isso fez ela receber um pedido de desculpas da Emmett, porque, sabe, a Emmett era meio orgulhosa e isso significava algo. Alguns dias depois, a Luz estava muito próxima de realizar seu sonho em entrar em Hexside. Mas depois de conversar com a Emmett para devolver o seu livro, ela recebe a terrível notícia de que ela teria que aprender um feitiço primeiro. Para combinar, cada uma aqui tinha um problema. A Emmett tinha uma dificuldade absurda em fazer feitiços sem usar a sua varinha mágica, e a Luz, por sua vez, estaria com dificuldades para entrar na escola. Pelo menos no episódio recebemos essa cena bonitinha final das duas, com as duas se despedindo. O importante é que eu quero ratificar a mudança da Emmett aqui. No início ela era uma adolescente chata que fazia de tudo e não importava o que acontecesse para tirar vantagem da situação. Entretanto, a partir do momento que a Luz começou a entrar na sua vida, ela parou de sair com a Bocha e aquele grupinho dos valentões, compreendendo que eles eram pessoas ruins e percebendo que tinha errado no passado. Isso ficou evidente no episódio em que ela arruma as coisas com a Willow. Mas, bem, quem eu quero enganar? O melhor episódio ainda estaria por vir, então preste atenção que aqui nós possivelmente vamos conhecer o episódio mais marcante desse desenho, Baile Encantado. O episódio chega chutando a barraca quando nos primeiros minutos a Emmett aparece com um bilhete misterioso que por algum motivo ele estava escondendo o remetente pela sua vida. Basicamente era um dia especial em Hexside. A cada ano um monstro tentaria invadir as ilhas e, como uma tradição da escola, um estudante seria escolhido como rainha ou rei do baile para derrotar esse monstro. E esse ano a rainha escolhida era Emmett, o que entristece muito a pobre coitada, pois o monstro se transformaria no seu medo mais assustador. E segundo a Emmett, o seu medo era tão terrível que ela não teria coragem o suficiente para enfrentar. Então, vendo a situação complicada que a sua amiga se encontrava, a Luz toma uma decisão difícil e pede para a Emmett receber o desafio por ela. Aquilo foi um alívio para a Emmett, mas ao mesmo tempo havia uma preocupação. A Luz conseguiria mesmo derrotar o seu maior medo? Bem, eu não sei vocês, mas a Luz parecia mais preocupada em decidir se ela seria uma lontra ou uma bruxa antes do baile. Elas até fazem um treinamento mais ou menos juntas, mas bem, prontas ou não, elas têm que ir ao baile. Tá bonita. Estranha, mas bonita. E valeu, Luz. É sério, eu tô bem surpresa com a sua coragem. Você fez coisas que eu nunca conseguiria. Falou. Tá ficando mole comigo, Blight? Vai sonhando.
A Luz vai encarar o Malice, que estava tranquilo no início, mas fica complicado em determinado momento. O Malice ativa sua forma mais difícil e vira um verdadeiro medo da Luz. A sua mãe de descobrir de que ela estava omitindo o mundo dos demônios. Aquilo foi uma reação tão complicada para a humana que ela até foge do desafio. Ela estava muito triste e chorando sem ninguém para ajudar. Então, quando a Luz mais estava precisando, a Emmett aparece. O monstro absorve o medo da Emmett de um jeito meio complicado. Acabamos descobrindo seu verdadeiro medo, e principalmente porque ela estava evitando tanto aquele baile em primeiro lugar. O medo da Emmett era ser recusada. O motivo dela não querer enfrentar o monstro era isso. Isso era muito complicado para ela. Ela não queria pensar no que fazer se fosse recusada pela pessoa que ela gostava. A Luz vê isso e apoia sua amiga, realmente prestando suporte e apoiando. A Luz se oferece para ir ao baile junto com a Emmett, mas como elas fariam isso naquele momento? Bem, em uma das melhores cenas do desenho, nós temos uma animação muito fluida e bonitinha das duas dançando com uma coreografia tão perfeita que elas acabam derrotando o monstro. Parece que esse foi o momento perfeito para a série, realmente mudou o patamar dela. A música desse clipe também é outra masterpiece, tanto que no final eles derrotam o Groom, e assim finalizando o episódio com estilo. E bem, pra quem não pegou, sim, a pessoa que a Emmett gostava e tinha medo de ser recusada, e quem ela mais queria convidar pro baile era a nossa querida humana Luz Noceda. Com isso, chegamos na segunda temporada, e aqui os momentos de Lumit só duplicaram. Pra falar a verdade, a segunda temporada foi uma das melhores coisas que aconteceu com esse desenho. Luz e Emmett brilham aqui. Logo de cara temos uma cena hilária da Emmett tendo que fazer média com a família, sendo sarcástica para vender o produto deles. Entretanto, sem querer ela ferra a apresentação para salvar a foto do Groom. Isso levou a Odalia, a.k.a. uma das piores mães da história das animações, a tirar os amigos da Emmett da escola, porque aparentemente ela tinha o poder para isso. Luz, para colocá-los de volta, precisava substituir a Emmett no serviço. E bem, ela meio que faz isso bem demais. Tão bem que na hora do último serviço, essa infeliz da Odalia diz que só vai liberar quando a Bomatron matar a própria Luz. Isso nos leva a uma das cenas mais fofas das duas lutando juntas. Inclusive, o que foi isso aqui? Eu não sou muito de ficar analisando a expressão dos personagens, mas caramba, nós só tivemos até agora uma forte confirmação de que a Emmett gostava da Luz. Mas ver essas duas lutando igualmente nervosas, uma do lado da outra, prova que elas estavam muito uma na outra. Isso ficaria provado na temporada 2, episódio 5, onde, bem, pra falar a verdade, o episódio não parecia ser muito bom no início, quando a Luz começou errando com a Emmett e fazendo ela perder o emprego. Mas assim como a Carmilla Carmine faz em Yasmin Hotel, graças ao poder do amor, ela vai atrás e consegue de volta o emprego da Emmett. Felizmente nós não tivemos só essa surpresa, a Emmett também pintou o cabelo dela de roxo. Isso pode não significar muita coisa pra você, mas pra série aquilo era a definição de que ela era uma pessoa totalmente nova. Uma pessoa que não lutava mais pelo lado das indústrias Blight. Ela não tinha o mesmo sonho da Emmett do passado de querer ir para o clã do Imperador. Agora ela só queria lutar ao lado da pessoa que mudou a vida dela para sempre, e com esforços talvez ficar com a garota que ela queria também. Pensando nisso, o quanto a vida dela era melhor agora, vendo que ela só ganhou amigas e conseguiu focar nas coisas que ela realmente importa, depois de ter uma conversa com a Luz, isso daqui acontece. Obrigada, ratinho. Espero que nós sejamos bons amigos. Não se preocupa. Você sempre dá um jeito de entrar no coração dos outros. Esse dia foi gigantesco pra série. O casal que todo mundo shippava na primeira temporada tinha acontecido, em cima de uma empresa que futuramente só ferrou com o desenho por causa disso. É muito bom ver que mesmo com alguns boicotes das empresas, Cartoon Network, essa voz não foi calada, e nós continuamos recebendo representatividade em desenhos. E eu posso te dar um spoiler? Nós vamos continuar recebendo representatividades como essa por muito tempo. Temporada 2, episódio 8. Quem não lembra do simples episódio do Hoot que acabou se transformando no mais importante da história de The House? Nele nós vemos simplesmente a Ida resolvendo seus problemas com a maldição, o King descobrindo seus poderes titã e a Luz, bem, acontecia que as coisas estavam meio estranhas desde o último ocorrido. Não porque elas pararam de se gostar, mas sim porque as duas eram adolescentes tão tímidas que não sabiam como prosseguir nessa relação. O Hoot meio que na tentativa de fazer alguma coisa acontecer e obrigou as duas a passar pelo caminho do amor. Isso assustou tanto a Luz porque ela não queria que a Emmett achasse ela brega. A Luz meio que tava ferrando as suas chances com a Emmett. Na tentativa de tentar fazer um pedido melhor, ela acabou só assustando a Emmett, induzindo a pensar que as duas não se gostavam. Mas bem, a Ida ainda tinha um segredinho pra contar pra Luz. Não tem hora certa para você contar pro seu crush que você gosta dele. A melhor hora já tinha passado. A próxima melhor hora era naquele exato momento. E ela também meio que tinha alguma pressão externa pra fazer isso. Então bem,
Com isso, a Luz vai, reúne toda a sua coragem, pensa em todos os momentos que a Emmett melhorou o seu dia e o quanto ela significava pra ela, e assim toma coragem pra chamar ela pra sair. E a Emmett aceita. Foi bem simples na real. O empolgante é que isso foi muito significativo pro desenho. Após isso, as duas começaram a namorar e temos muitas cenas fofas delas. Eu não tenho muito tempo aqui porque eu quero lançar esse vídeo logo, mas de cabeça eu consigo citar minhas favoritas, como o episódio do Endermon, ou o beijo das duas nos Nuvens pelo Horizonte. E a abertura da terceira temporada também é algo muito legal. É sério, isso daqui é cinema. E você? Quais são os seus momentos de Lumit favorito? Comente abaixo para eu saber e eu vou com certeza dar um coração no seu comentário por isso. No mais, se inscreve, dá like, compartilha, comenta para ajudar o meu canalzinho a crescer. Muito obrigado aos membros e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!